a gente precisa, de forma quase que radical, parar de ir atrás de criança interior ferida do passado. Do momento que eu entendo que muitas coisas que aconteceram lá no seu passado, elas podem inclusive nem ter acontecido, mas que você tem a capacidade de interpretar como criança, porque não tem os instrumentais ainda nem afetivos, nem emocionais e nem teóricos para poder entender que os seus pais, por exemplo, saíram para trabalhar e necessariamente não te abandonaram, mas você sentiu isso. Ou seja, você interpretou e transformou uma mentira em uma verdade que bloqueia a sua vida como adulto. Então, para mim, dentro do método travessia e da teoria da atenção, os métodos que querem ir atrás dessa dor, ir atrás da causa para entender quem você é no seu presente, para mim, dentro do método travessia, é um equívoco. É um equívoco. Porque há uma complexidade de possibilidades que você tem de ter interpretado alguma coisa que necessariamente não aconteceu e você trouxe como verdade, as possibilidades são tão enormes do ponto de vista da complexidade, Edgar Morin, que é muito mais interessante achar um outro caminho, e eu posso dizer que ele existe, é a segunda lição. Se a primeira é não precisar voltar ao passado, a segunda é admitir que, do ponto de vista cosmológico, o processo da vida ela não acaba, ela não acaba num processo de um eterno retorno. Os processos cosmológicos de natureza ou da natureza, elas partem de uma energia vital que neste exato momento, em todo o planeta, está recriando a vida e levando o universo e todos nós para uma direção de um mistério que nós não sabemos. Mas o mínimo que nós podemos intuir e perceber é que esse processo da vida, ele acontece neste exato instante presente deste momento, e esse processo da vida não é, neste momento, um retorno. Então, eu posso intuir e terapeuticamente conduzir o meu paciente a perceber que se ele se reconecta com o estado de presença da vida que acontece nesse instante, ele pode conseguir dar novos sentidos para o que ele tem, sem necessariamente ter que saber a causa do que fez isso com ele, para ele, ao saber a causa, conseguir dar um novo sentido. Se eu coloco como pré-condição você saber a causa, enquanto você não sabe a causa, você continua preso no que fizeram com você ou você interpretou que fizeram lá do seu passado. Poxa, na minha experiência e na minha leitura, é muito mais interessante você se reconectar com algo dentro de você que está recriando o tempo inteiro a vida e te dando possibilidade de dar novos sentidos para a sua própria existência, do que necessariamente você precisar voltar à causa. É aqui que eu defendo de forma até, de certa forma, radical, que a gente está abrindo um novo grande movimento nos processos terapêuticos, ajudando várias e várias pessoas a serem elas mesmas e não o que fizeram com elas, é o que a gente chama de ter o eu forte, deixar o eu fraco, que é aquele eu que busca tudo no passado, o eu que coloca sempre a culpa no outro, esse eu fraco que está sempre esticado numa outra pessoa, esse eu fraco que não é ele mesmo, esse eu fraco que vive fora do eixo, esse eu fraco que tem o medo, então, da reprovação, logo vai ter medo do sucesso, logo vai ficar parado, patinando no mesmo lugar, para ser um eu que é forte. Ou seja, o eu fraco, interior emocional de gelatina, interior de isopor. Eu forte é você ser você mesmo e não o que fizeram com você. É você se reconectar
com esse poder de vida que está em você pela energia vital, que não é necessariamente sobre voltar ao passado, mas se reconectar ao processo da vida que continua se recriando como vida dentro de você, numa reconexão sua com a própria natureza e com o mistério que circunda e sustenta todo o universo. O mistério do Criador mesmo do universo que eu estou falando. É o mistério do Criador do universo. E não é necessariamente sobre ter fé. Porque até para se reconectar, você não precisou ter fé para existir. A fé possibilita você existir. A gente tem que reposicionar o ser humano de novo dentro do processo da criação. Porque parece que os modelos passados desconectaram o ser humano do mistério que circunda a própria existência e a própria vida. Não. Reconectou, você tem então a chance de ser você e não o que fizeram com você.